Glória a Deus, aleluia. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus e quero agradecer por todos que têm me ajudado lá no canal. E peço a você que quando você fizer os seus comentários, faça no canal mesmo. Escreva lá o comentário na página do canal. Deixe passar os comerciais, porque você deixando passar o comercial, aí você está me ajudando. Não faça só clicar no vídeo e passar não, deixe assistindo. Mesmo que você não goste do conteúdo, mas é bom, conteúdo que é um conteúdo que fala das coisas de Deus. Aí você deixe o vídeo passar, que você me ajuda também nas horas contadas. No nome de Jesus, né? Porque o YouTube, ele é uma plataforma de muita credibilidade. Eu gosto muito do YouTube justamente porque ele tem regras, né? Ele tem regras que ele cuida, né, do bem-estar, Então eu acredito ainda muito no YouTube porque eu não tenho um problema, eu faço o jeitinho que ele diz para mim fazer. Às vezes as pessoas aparecem e dizem, por que o senhor não faz assim? Não, é porque a plataforma, ela tem as diretrizes dela, tem as normas, e é muito bom. Então o YouTube ainda é uma plataforma sadia que a gente pode confiar, assistir e trabalhar nela. Então eu quero trazer hoje uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E peço a você que se inscreva, compartilhe esse vídeo, faça comentário, dê um joinha, me ajude. Então aqui, essa palavra fala da convenção de Saulo. Então diz assim o versículo de número 1. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daqueles da seita, que homem, que mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Preste atenção. Então, o Saulo, ele pediu carta, ele pediu poder. Então, ele ia com poder à cidade de Damasco para pegar o resto dos cristãos que havia por lá, que fosse ancião, que fosse senhora. Então, ele ia com esse pensamento. Ele ia com essa missão de fazer isso. Mas quando ele chegou no caminho, só no caminho, um resplendor de luz o cercou. E o impressionante que essa luz foi do céu. Esse resplendor de luz foi tão grande que derrubou ele do cavalo. Ele caiu sobre a terra. Então ele jamais imaginaria que ele ia ser barrado no meio do caminho. E ele não ia só. Então isso aqui é o que se dá a quem quer perseguir as coisas de Jesus, a quem quer ser contra as coisas de Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ele caindo, versículo 4, ele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então agora ele não entendia mais de nada, porque ele jamais imaginaria que ele estava perseguindo Jesus. Ele até achava que ele estivesse do lado de Jesus em perseguir os cristãos. Então, meu irmão, eu tenho uns tempos de fé, mas eu já vi várias coisas acontecer com aquela pessoa que persegue as coisas de Deus.
não vai a lugar nenhum. Mas eu não quero sair aqui desse texto para você ver o que acontece com quem persegue as coisas de Deus. Não saia desse vídeo, vá até o final desse vídeo, assista até o final, para você ver o que acontece com quem persegue as coisas de Deus. Ele ia ali atrás de prender as pessoas, mas ele não sabia que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Louvado seja Deus. Então aqui o versículo 5 diz: e ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, na própria hora que Saulo caiu sobre a terra, caiu do cavalo, ele já estava cego. E aqui ele o perguntava, quem és? Ele atrás de saber quem falava com ele. E a voz o respondeu e disse, eu sou Jesus. Meu irmão, minha irmã, enquanto a luta está entre homem e homem, você fala, eu falo, um fala, outro fala, questiona, persegue, fala mal, é uma coisa. Mas quando cai na mão de Jesus, a história vai mudar. Agora aqui a situação já estava na mão de Jesus, porque ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhão. Então Jesus já estava dizendo aqui, duro é para ti, tu vais sofrer os aguilhões. Ou seja, Jesus estava dizendo, porque Jesus é diferente de nós. O ser humano, ele é campeão de querer pagar o mal com o mal. Ele é campeão nisso. O ser humano, ele é assim mesmo. Mas nosso Senhor Jesus é diferente. Ele aqui ia perseguindo, ele já perseguia, fazia coisas terríveis com o povo que servia a Deus. Aí agora ele vai aqui nos pensamentos de assolar o resto, de destruir aquelas pessoas que ele soube que estava escondido em Damasco. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa ainda está assim, espera, tem calma, não desiste, deixa que Jesus está vendo. Jesus estava vendo tudo que Saulo fazia, mas quando chegou a hora exata, Jesus só age na hora exata, ele tem um tempo determinado para tudo. Então quando chegar a hora exata, que o poder dos céus se manifestar à terra, a história vai mudar. Não tem fraco que não seja forte, não tem forte que não seja fraco, não tem medroso que não seja corajoso, como não tem corajoso que não seja medroso. Ele aqui já estava assustado, ele aqui já estava apavorado, porque ele já estava cego. Mas o versículo 6, ele tremendo, atônico, é assustado, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Tá vendo? Ele é assustado, ele é assombrado, porque a pessoa fala o que quer, lhe acusa, lhe persegue, faz o que quer, mas quando o poder sobrenatural de Jesus entrar, a história vai mudar. Por isso que não desista, você não pode desistir, persevere que você vai ter vitória. Jesus, ele não dorme, ele não cochila. Você sabe que quando a gente está atrepado numa árvore, eu moro no interior, quando eu estou atrepado numa árvore, eu tenho uma visão mais ampla. Quando eu vou no monte, na serra que é acolá, eu vejo as cidades ao redor. Imagina
Nós, ser humano que somos limitados, só em estar no alto, já tem uma visão ampla. E Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele mora nas alturas. Ele está com o olho em cima de tudo que acontece nessa terra. Então ele está de olho na tua família, ele está de olho na tua casa, ele está de olho em tudo. Então o versículo aqui de número 7, e os homens que iam com ele pararam, o espantado, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Por isso que eu costumo dizer que quando a pessoa tem uma experiência com Deus, jamais ninguém pode tirar. Eu tenho as minhas experiências com Deus, você também tem, e o que não tem terá, porque Saulo não tinha uma experiência, agora ele já vai ter. Os que andavam com ele não viram. Por isso que às vezes você fala uma coisa, tem gente que vai questionar tanto o reino de Deus. Ei, o reino de Deus, ele é espiritual. Ele é o espiritual. Quando o espiritual se manifestar, tu vai ver como o natural tem que arredar, o natural tem que obedecer. E não te preocupa que ele se manifestará na hora certa. Versículo de número 8. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Presta atenção nisso aqui. Eu vejo às vezes pessoas falar com autoridade tão grande, como que seja o autossuficiente. Quando eu vejo uma passagem dessa, um homem que já tinha lutado tanto, um homem que já tinha, vamos dizer, devastado a igreja nas cidades. Agora ele ia a Damasco assolar o resto da igreja. Mas Jesus vai, barra ele no meio do caminho, derruba ele do cavalo. Agora já se levanta um homem humilde, porque está cego. Alguém pega pela sua mão, imagine aquele homem que ia com uma fúria tão grande, como diz aqui no versículo 1 do capítulo 9, ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes e pediu carta. Então ele ia com a fúria medonha, com autoridade, porque ele levava autorização para fazer aquilo. Agora ele não era mais nada, porque tinha que alguém segurar pelas mãos e o conduzir. Ei, nós somos assim. Às vezes o homem fala, é um fôlego de vida, é só o fôlego, faltou o fôlego, acabou-se. Aí eu pergunto a você, para onde vai tua alma? Aonde tu vai passar a eternidade? Tu tens se preocupado com isso? Tu tens se preocupado? Ou tu acha que tu veio aqui só para passar esse período e vai se acabar em nada? Não, isso é mentira do capeta. Mas eu quero continuar aqui. Agora alguém pega Saulo pelas mãos e sai o conduzindo. E ele esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Versículo 9 do capítulo 9. Agora ele vai conduzido a Damasco e lá coloca ele ali numa casa onde Deus tinha um endereço, o ponto de referência. Deus tinha tudo, porque Deus sabe onde você está. Ele sabe o número da sua casa, o número do seu CPF, do RG. Ele sabe o número do seu processo. Ele sabe o número da carteira de motorista. Ele sabe tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui. Então ali em Damasco havia
Um homem que tinha intimidade com Deus, presta atenção, enquanto um ia assolar a igreja, enquanto um ia para destruir, mas tinha alguém ali que vivia em comunhão com Deus naquela cidade. Ah, glória a Deus, eu não sei se você entende o mistério, a vantagem que tem uma localidade quando tem um intercessor, a vantagem que tem uma cidade quando tem um intercessor, a vantagem que tem um estado onde tem um intercessor. Por isso que é uma perseguição medonha para ver se para ver se cala. Naquela cidade havia um discípulo chamado Ananias, homem que intercedia por Damasco. É uma revelação aqui do texto, homem que intercedia constantemente por Damasco. Então quando Paulo partiu para lá, ele foi barrado no meio do caminho, porque aquela cidade tinha uma proteção. Agora presta atenção agora. Aí Deus vai em visão, fala Ananias, versículo 11, disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Tá vendo como Deus sabe o seu endereço? Tá vendo como Deus sabe onde você mora? Tá vendo como Deus sabe tudo, um ponto de referência. Ele chama Ananias e vai, e veja como Deus vê tu orando. Então não desista de buscar, não desista de orar, que Deus está lhe vendo. Aí ali no versículo de número 12, em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha-se sobre ele a mão para que tornasse a ver. O difícil vem agora. Ananias, um homem fiel a Deus, um homem sério, um homem santo, um homem obediente. O outro um destruidor, um que sucateava a igreja, um que perseguia. Mas presta atenção, os projetos de Deus não são os teus e nem são os meus. Aí ele diz aqui, louvado seja o nome do Senhor. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito ao teu povo santo em Jerusalém. Ananias conhecia a história. Agora Deus chama um homem santo, obediente, para ir orar. Na vida, vamos dizer, conhecido, um homem perverso. Preste atenção agora, um aprendizado. Por que nós não podemos deixar o mal tomar de conta de nós? Porque senão agora Ananias era quem era o rebelado, porque Deus tinha Ananias para orar em Paulo. Por isso que tinha o transgressor e tinha o santo, que era para o santo orar no transgressor. Agora o transgressor está cego, mas o homem de Deus tem que abrir mão do seu eu, tem que abrir mão dos seus desejos carnal, da sua mente, ou seja, do sentido de vingança, para ir orar no homem, se não desobedecia a Deus. Louvado seja Deus. Então agora Ananias sabe que o homem que mais perseguia a igreja, a visão dele está na mão de Ananias. Se Ananias vai orar, ele vai enxergar. Se Ananias não vai, desobedecer a Deus, e com certeza eu creio que Deus enviaria outro, mas Deus tinha um projeto, é para Ananias. Ei, Ananias, não deixe de não fazer o que Deus tem para você fazer. O que Deus tem para você fazer, por mais duro que seja, mas foi você que ele escolheu, e ele lhe ajudará, que você vai dar de conta, no nome de Jesus Cristo. E respondeu Ananias, sim, Senhor, muito ouvi acerca deste homem. Mas o versículo de número 14 diz, aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Tá vendo? Ananias não tinha se encontrado com Saulo, mas ele era profeta, ele vivia em intimidade com Deus, ele já sabia o que estava acontecendo. Por isso que eu lhe falei, ele estava intercedendo ou não? Ele estava intercedendo ou não era? Que ele já sabia que ele vinha com carta, ele já vinha com autorização para fazer
fazer o que ele quisesse naquela cidade, sem ninguém o poder barrar. Presta atenção aí, outro aprendizado em nossas vidas, tá vendo? Por isso que às vezes nós temos que ter cuidado. Nós oramos para Deus libertar uma pessoa, depois Deus quer nos usar para aquela pessoa, e a pessoa endurece o coração e não quer obedecer. Mas Ananias não. Louvado seja o nome do Senhor. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Assim. Aí agora Deus vai e toca o profundo da alma de Ananias, dizendo: Ananias, vá, Ananias. Aquele vá de Deus invadiu o ser de Ananias. Vá, Ananias, porque aquilo é um vaso escolhido para mim. Eu já tenho um projeto para aquele homem. Eu já tenho um projeto na vida dele. Então, quando Deus fala o projeto, aí a história vai mudar. Ele diz aqui, ó: para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aí ele disse aqui: olha, Ananias, Deus revelou. Por isso que é bom fazer o que Deus manda. Agora Deus revela que Saulo é um vaso escolhido e que ele tem um projeto. Aí Deus vai e conta o projeto a Ananias. Por isso que é bom diálogo de Ananias com Deus, experiência. Tenha diálogo com Deus, converse com ele, que ele acalentará, ele aquietará o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16 ele diz: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aí ele vai dizer assim: Ananias, tu tens sofrido pouco na frente do que ele vai sofrer. Eu mostrarei o quanto ele vai sofrer agora pelo meu nome. Ou seja, irmão, então é o que sempre eu digo: aquele transgressor, aquele perseguidor, eu oro a Deus e peço a ele para Deus o alistar, para ele também vir ser perseguido, para ele também vir sofrer pelo Evangelho. Então eu peço a Deus, é para Deus o salvar, e não importa, o que importa é que Deus venha salvar. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinha, me enviou para que tornasse a ver. Seja cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora Ananias chega lá e dá o recado a ele: Saulo, irmão. Impressionante que quando você ouve Deus falar, a história muda. Já chegou lá, foi chamando ele de irmão, porque Deus já tinha convencido Ananias. Quem vai convencer ele? Ei, você está ouvindo? Quem vai convencer ele é Jesus. Quem vai convencer ela é Jesus. Quem vai resolver essa situação é ele. Não te preocupa não. Vai só se manter em oração e acreditando que Deus vai lhe dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Aí agora está aqui, um homem restituído, preparado para fazer a obra e para sofrer pelo Evangelho. Ou você pensa que eu no passado eu não criticava? Você pensa que eu não criticava? Eu nunca fui um homem que bati de frente com o Evangelho, não. Mas você pensa, eu era um homem do álcool, eu era um homem perdido, mas aí Deus me chamou para o reino dele, e eu agradeço. Eu costumo dizer
Aqui apareceu uma missionária que ela disse que tinha pneu nas costas. Eu disse, então, por isso, Jesus, que eu tenho aguentado, porque o Senhor revestiu minhas costas de pneu, porque você apanha, mas é satisfatório. Muita gente não entende isso. É porque eu tive uma experiência com Deus, tenho uma experiência com Ele também, que você vai seguir em frente, no nome de Jesus, e compartilhe esse vídeo e me ajude, no nome de Jesus.